Salve, salve amigos da internet, meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu no YouTube. Você sabia que um jovem que cresceu entre a bebida, as intrigas do mundo do teatro, amizades artificiais, luxúria, bordéis e sustentava uma amizade falsa com um rei da época, podia se tornar um escritor bem sucedido, bem reconhecido entre o meio espírita mais tarde? Pois é, hoje a gente vai falar sobre o Conde de Rochester. No vídeo passado, quando a gente falava sobre as mesas girantes, e quem quiser assistir, o link tá por aí na tela, eu citei o nome de uma cidade, Rochester, e disse que isso valia um vídeo à parte. Hoje eu vou explicar o porquê. Não sei se vocês estão por dentro da literatura espírita, mas entre 1885 e 1917, uma senhora da Varsóvia começou a psicografar alguns livros. Vera Ivanovna Križanovskaya descende de uma família nobre da província de Tambov. Nasceu em 14 de julho de 1861. Filha de Ivan Antonovich Križanovsky, ela se interessou desde cedo por história e ocultismo. E me perdoem, mas eu não achei nada sobre a mãe dela, a não ser que ela descende de uma família de farmacêuticos. Enfim, o pai da moça faleceu quando ela tinha 10 anos de idade e, obviamente, a família começou a passar por uns tempos difíceis financeiramente falando desde então. Em 1872, ela ingressou, e eu achei muito divertido esse título, em uma associação beneficente de educação para raparigas nobres de São Petersburgo, a escola de Santa Catarina. Ela era bolsista. Entretanto, como a família vinha passando por algumas dificuldades que iam muito além do dinheiro, ela foi dispensada para concluir seus estudos em casa. Justamente nesse período, ela foi visitada pelo espírito do poeta inglês J.W. Rochester, que, aproveitando da mediunidade da moça, se materializou na frente dela e disse algo como: "Dedique-se de corpo e alma ao serviço do bem e escreva sobre a minha direção." Aos 18 anos, então, a Vera começou a dedicar-se ao trabalho de psicografia. Ela escreveu uma pá de livros, 51 ao que parece, sob o comando desse Rochester. Agora que a gente já sabe quem fez com que isso acontecesse, vamos saber quem foi Rochester. Os estudiosos do caso dizem que Rochester foi o espírito do inglês John Wilmot, JW, lembra? Segundo o Conde de Rochester, que nasceu dia 1º de abril de 1647 em Ditchley, uma casa de campo pertinho de Charbury, Oxford, Inglaterra. Todos os relatos que eu encontrei concordam em dizer que John Wilmot, ou Conde de Rochester, foi um grande fanfarrão, vivendo entre as algazarras dos bordéis e as algazarras da realeza inglesa. Ele foi escritor durante sua vida, pelo menos sua última encarnação, e ficou conhecido pela poesia satírica e obscena, e também por ser amiguinhos de Carlos II, que era o rei. Ele também foi uma figura célebre na corte de restauração inglesa e um grande patrono das artes a seu tempo. Também foi um grande conquistador de mulheres, o que rendeu vários problemas. Um outro fato bem intrigante que algumas pessoas citam é que, no leito de morte, John Wilmot renunciou ao seu ateísmo. Ou seja, o cara era um promíscuo, mas era um puta gênio. Eu não sei muito bem o que se passou no astral depois que ele morreu, mas depois de um tempo ele começou a entrar em contato com a Vera e passou a relatar alguns acontecimentos muito peculiares em seus livros. Para vocês terem uma ideia, em um dos seus livros mais famosos, que é a Abadia dos Beneditinos, ele conta a história de um monastério que ficava do lado de um convento e sob ambos existiam várias catacumbas, várias cavernas que interligavam os dois. E lá, escondido dos olhos de todos, freiras e monges encontravam um jeito de fazer um amorzinho gostoso, mostrando que as freiras não eram esposas tão fiéis de Jesus e que os monges não ligavam tanto assim por seus votos de castidade. E tem mais, ele relata também com uma riqueza de detalhes
o que acontecia com as freiras caso elas engravidassem. Digamos que eram coisas que o Vaticano não gostaria de assumir nem nos tempos de hoje. Seu livro mais famoso, no entanto, é chamado de Faraó Merneptah, que conta a vida de Moisés sobre a visão de 3 outros espíritos que eram contemporâneos a Moisés. Um deles é Termutz, a mãe de Moisés, Píneas, um mago egípcio, e Necho, um soldado do faraó. A narrativa de Termutz, que conta a história de Messu, que era o nome verdadeiro de Moisés, antes dela ter o filho, ela acaba se mudando ou sendo mandada embora para uma cidade muito longe, sob pena de várias coisas acontecerem ali onde ela estava. Diz que ele foi um filho proibido entre o amor dela, Termutz, e um herdeiro hebreu. Antes dela ter o filho, ela acaba se mudando ou sendo mandada embora para uma cidade muito longe, sob pena de várias coisas acontecerem ali onde ela estava. Depois, quando o bebê nasce, ela volta e, temendo a fúria da sociedade, ela acaba fazendo uma encenação onde ela coloca o bebê Moisés dentro do cesto, no rio onde as servas do faraó Ramsés II iam lavar roupa. Isso faz com que ela acabe encontrando o bebê, que acaba caindo nas graças do Ramsés e fica com ela com a maior naturalidade possível. Pínehas, ou Píneas, o segundo a contar a história, foi um mago iniciado por Enoque, que era um hebreu amigo da mãe dele. E ele foi iniciado em um templo onde ele aprendeu todos os mistérios egípcios. Pínehas então é convencido por Enoque a ajudar Moisés a libertar os hebreus do faraó Merneptah, quem, segundo o livro, é o faraó citado pela Bíblia. Pínehas então descreve Moisés como sendo um grande impostor, porque ele usava as forças da natureza, que ele, Moisés, aprendeu a usar lá na Índia, que é citada pelo livro como a grande mãe da sabedoria egípcia, para deixar a galera egípcia com medo e forçar o faraó a libertar os hebreus. Pínehas também conta que as pragas egípcias eram todas magias, descritas bem detalhadamente, feitas por Moisés, que aprendeu a usar profundamente as leis da natureza e alguns sacerdotes submissos a eles que iam lá e botavam o plano em prática. Ele também fala que o sonho de Moisés era ser rei do povo hebreu. Moisés era uma pessoa extremamente obstinada e de atração magnética muito forte, porém ele não hesitava em ferir alguém para chegar onde ele queria. A narrativa de Pínehas, então, termina com a morte dele próprio e a descrição de alguns pormenores da sua vida espiritual. Bom, o terceiro e último é o Necho, que é um amigo de iniciação do Píneas e é o único que faz a sua narrativa sobre uma perspectiva totalmente egípcia. E ele fala, inclusive, como o povo egípcio sofreu com as pragas, como as pragas eram apenas manipulação das leis naturais feitas por Moisés, ou seja, ele só concorda com o descritivo do Pínehas. Mas o livro, ou a série de livros que eu mais gosto do Rochester, não são nenhum desses dois. É uma série, uma trilogia, que conta com O Terrífico Fantasma, No Castelo da Escócia e No Reino das Sombras. Eu não vou contar a história inteira aqui pra vocês, porque senão dar spoiler nunca é bom. Embora eu recomende que você... Terrífico Fantasma mais legal. Essa é a Ana Lídia Breaca. Eu vou confessar pra você, a gente tá gravando aqui, tomando vinho. Então assim, a Ana tá aqui no bastidor me falando a respeito. Eu vi que tava trancado. Peraí. Por que você trancou o vinho? Terrífico Fantasma não fala. Uma mulher que queria perder um homem, ela fez um trabalho, daí ela se ferrou. As pessoas não podem ficar fazendo trabalho. Até o outro, que daí o outro fica com a pessoa, só que a pessoa não quer, aí ó. Bom, eu não vou contar pra vocês a história inteira do livro, não vou dar nenhum spoiler pra vocês, mas recomendo fortemente que vocês leiam essa trilogia. Porque ela é recheada de magia, feitiços, maldições, trabalhos com o cramunhão e por aí vai. Ou seja, é uma macumbaria da braba. É daquelas de sacrificar criança com faca nas costas, tá ligado? E o mais legal é que ele descreve tudo isso com riquezas perturbadoras de detalhes. Eu lembro que eu cheguei a parar a leitura de alguns desses 3 livros aí, porque eu tava me sentindo tão mal com, não só com os detalhes, mas com a riqueza da narração do cara, que eu fiquei tão mal que eu falei assim, não, vou parar agora pra ficar melhor, com ânimo melhor, pra depois voltar a ler de novo. Ou seja, se você gosta de terror, esquece esses negócios de você ficar vendo Atividade Paranormal, Sexta-feira 13, Fred Krueger, esquece.
pega um livro da Vera Krisanovskaya e lê. Você vai se surpreender com a riqueza de detalhes que o Rochester dá nas mãos dessa mulher. Olha, antes da gente terminar o vídeo, a Ana Lídia está aqui atrás comentando a respeito de Rochester, porque nessa família, na verdade, a especialista em Rochester é ela. Ela está recomendando que vocês leiam Emma a Bruxa. Naema a Bruxa. Que parece que é o livro que tem mais macumba, magia negra, feitiçaria, pacto com o capeta. Foi isso, ela ia morrer queimada, ela fez o pacto com o demônio, quando ela estava presa e o demônio salvou ela. Só que daí depois ela tinha que dar, devolver pro demônio o que ela tinha feito por ela, né? Ó, eu vou traduzir pra vocês. A Ana falou o seguinte: vocês têm que ler a Naema Bruxa, porque em determinado ponto da história, quando essa mulher estava para morrer, ela fez um pacto com o demônio e o demônio salvou ela da morte. E aí ela teve que dar pro demônio o que ele queria. Ela me falou desse jeito. Tirem suas conclusões. Antes de encerrar, gostaram do vídeo? Se inscrevam no nosso canal, clique em joinha que dá uma força brutal na divulgação e até a próxima semana. Vai um vinhozinho?